Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E a temática de hoje é uma polêmica que tomou conta da imprensa espanhola, mesmo que não esteja repercutindo tanto assim fora da Península Ibérica. No Brasil, no México, na Argentina, eu tenho acompanhado meios de comunicação, inclusive na Inglaterra, e ninguém está falando muito sobre essa polêmica, mas na Espanha a galera está bastante preocupada, está tendo um debate muito intenso no caso Mastantuono, que inclusive afeta a inscrição de um jogador do Barcelona. Então a maneira como o Real Madrid está lidando com a inscrição de um dos seus jogadores está afetando a inscrição do Runi Bardag, jogador recém-contratado pelo Barcelona que se destacou na pré-temporada. A gente vai explicar tudo isso nesse vídeo, mas antes aquele lembrete, você sabe, é importante. Curte, se inscreve no canal, hypa, ativa as notificações, é só clicar no sininho. Fazendo tudo isso de graça, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu, se inscreveu e hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento? Deixa eu te devolver entretenimento. E no caso do vídeo de hoje, informação. Inclusive, eu percebi que muita gente tinha dúvidas a respeito disso. Tem uma galera fazendo uma interpretação equivocada do que está acontecendo e ficando indignado pelos motivos errados. Tem que estar indignado, mas não pelo motivo que muita gente acredita. Não foi La Liga que proibiu o Barcelona de inscrever o Runi Bardag pelo time B. E a galera comparando, a gente não pode inscrever, mas o Real Madrid inscreveu. Nenhum dos dois poderia fazer o que o Real Madrid está fazendo com o jogador argentino. E isso vai dar pano para manga e equipes na Espanha, times de La Liga já estão começando a consultar os seus setores jurídicos para saber como que podem usar uma escalação do jogador argentino para quem sabe ganhar os pontos da partida contra o Real Madrid. Vou te explicar essa história. Na Espanha, existem os chamados times B. Uma equipe que faz parte da estrutura do Barcelona, você assina contrato com o Barcelona, ou com o Real Madrid, com o Atlético de Madrid, com o Real Sociedad, enfim. Você assina contrato com essas equipes, mas você não vai jogar pelo time principal. Você também não vai jogar na base, você vai jogar no time B. Um conjunto de jogadores técnicos, nutricionistas, enfim, que fazem parte da hierarquia e usufruem da estrutura do clube da primeira divisão, mas disputam divisões inferiores, a terceira, a quarta, alguns disputam a quinta divisão, para que jovens que já estão prontos demais para continuar jogando na base, mas não estão prontos o suficiente para jogar no time principal, possam continuar se desenvolvendo e dar passos rumo ao profissionalismo, rumo a grandes conquistas ou a grandes atuações com equipes da primeira divisão, beleza? Então na Espanha existem os times B e algumas equipes têm até time C. O Barcelona não, o Barcelona só tem A e B, beleza? Esses times B costumam ter nomes, mas eles estão dentro da hierarquia, fazem parte da estrutura dos clubes da primeira divisão. O Real Madrid B é o Real Madrid Castilha, o Barcelona B é o Barça Atlético, tem aquelas equipes que metem só o nome e colocam o B no final mesmo, como é o caso do Atlético Bilbao, enfim. E, por essência, como a gente já falou anteriormente, essas instituições, esses clubes B, esses times secundários, eles têm o objetivo de desenvolver jovens jogadores. Por isso, eles não podem disputar a mesma divisão que o time principal. Então, digamos que o Barça B sai ganhando todo mundo e sobe, é campeão da segunda divisão. Não vai poder disputar a primeira. Digamos que o Espanhol caia para a segunda divisão e o seu time B suba da terceira para a segunda. Só o Espanhol vai poder disputar, o time B vai ter que ficar na terceira divisão. E nunca aconteceu, imagino que nunca vai acontecer, mas se o time B estiver numa divisão acima do time principal, eles têm que trocar de lugar no momento em que essa transferência venha a acontecer. Então, eu estou na terceira divisão no meu time B e na segunda com o time principal. O B sobe da terceira para a segunda e cai da segunda para a terceira time principal. É o time principal que vai disputar a segunda divisão. Isso daí nunca aconteceu, imagino que nunca vai acontecer, mas eu resolvi citar para a informação ficar bem completa. Então, não são instituições independentes e existem algumas restrições à utilização desse time B.
Fora essa de não poder disputar a mesma divisão do time principal, também tem limite de idade para os jogadores, só podem ter até 23 anos de idade. Um limite salarial bastante reduzido quando comparado ao time principal. São profissionais, recebem salário, mas a somatória deles tem que ser bem pequena, tem que ser proporcional à divisão que eles estejam disputando, ainda que pertençam ao clube muito rico e que tenha fair play sobrando. E o detalhe que talvez seja o mais importante: não se pode usar o time B como uma maneira de ter um elenco do time principal maior. Você só pode ter 25 jogadores inscritos para disputar a primeira divisão no Campeonato Espanhol. Você não pode inscrever jogadores no seu time B e utilizá-los para jogar pela equipe principal. Você que é torcedor do Barcelona já deve ter visto vários jogadores do time B atuando pelo time principal, mas nunca isso pode acontecer de maneira proposital. Tem que ser um plano de emergência, tem que ser um desenvolvimento surpresa que aconteceu ao longo da temporada. Existem restrições para quantos jogadores do time B podem estar simultaneamente em campo atuando pelo time principal, mas o mais importante de tudo para esse vídeo que a gente está fazendo aqui: você não pode usar o time B propositalmente como uma equipe, como uma instituição que sirva para aumentar a quantidade de jogadores que você vai ter no seu time principal. Ou seja, eu não posso ter os meus 25 jogadores inscritos na primeira divisão, inscrever 3 no time B e ficar puxando eles para jogar pelo time principal quando eu bem entender. É aí que entra o caso do Mastantuono. O Franco Mastantuono, eu sempre vou repetir isso, vai ser nostálgico o Bernabéu gritando Franco novamente. Franco, Franco, como fizeram nos anos 60 ali, na época do Francisco Franco. Eles vão ter a oportunidade de mais uma vez ter um ídolo chamado Franco. O Real Madrid, ele inscreve o Mastantuono no time B, guarda uma vaga no seu time principal, tem 24 jogadores inscritos no time principal e, para não fechar espaço para a contratação de um outro veterano, aproveita que o Mastantuono é sub-23, é bem sub na verdade, tem 18 anos, inscreve no time B e deixa aquela vaga guardada. Então, se, por exemplo, aparece uma oportunidade de mercado posteriormente, eu posso contratar um jogador acima dos 23 anos, colocar naquele lugar e eu fico usando o Mastantuono que está inscrito no time B toda a rodada no time principal. Eu estou usando o time B para burlar as limitações de inscrição do time principal. Não pode. O Tebas já falou disso. Tribunais independentes já soltaram notificações oficiais a esse respeito. Outros clubes espanhóis se manifestaram nessa direção e está rolando meio que um consenso que, se o Mastantuono, que foi contratado por 60 milhões de euros, vai treinar com o time principal todo dia, desde o momento que desembarcou na Espanha, nunca vai botar um colete do time B para treinar, para fazer uma ronda de dribles, uma troca de passes, se ele entrar em campo pelo Real Madrid principal, existe essa possibilidade, é previsto em regulamento. As equipes contra o qual ele jogou podem pedir a impugnação da partida por escalação indevida, porque houve má fé, dolo e intenção de utilizar uma inscrição no time B para burlar as limitações de inscrição do time principal. Se a entrada dessas documentações vai gerar algum efeito prático para o Real Madrid, isso aí é uma outra discussão. A gente sabe que os tribunais da capital ficam na capital, né? Os tribunais ficam na capital e há uma predileção por decisões favoráveis ao Real Madrid. É só lembrar daquele lance do Mbappé que ele quase quebra a perna do jogador do Alavés, se eu não me engano, e precisou do VAR para ser expulso num lance claríssimo. Ele dá uma voadora no joelho do cara e ele só pegou um jogo de suspensão, quando até os mais clubistas torcedores do Real Madrid, que eu acompanho na mídia da capital, falavam de pelo menos 2 jogos, sendo que o justo seriam 4, a pena máxima quando existe bola em disputa. A bola estava perto, tudo bem considerar que ela estava em disputa, mas tinha que ser a pena máxima. Ele pegou a pena mínima da mínima, um jogo só, e Deus abençoe.
Então os tribunais da capital, eles têm essa predileção, a gente sabe disso. No entanto, serão geradas polêmicas, críticas, embates e pegando um juiz errado num dia de mau humor, quem sabe o Real Madrid não acaba perdendo 3 pontos de uma partida que disputou ou 1 ponto de uma partida que disputou por conta da inscrição do mais tanto homem. Essa possibilidade existe. Saindo dessa realidade, trazendo pro Barcelona, La Liga, os tribunais, os clubes, figuras de importância dentro do futebol espanhol alertaram que estão de olho na situação. Aí o Barcelona pensou o seguinte, pô, se eu inscrever o Rune Bardag no meu time B, que era o plano inicial do Barcelona, e depois ele passar a temporada inteira jogando no time principal, eu posso receber as mesmas punições. Ou eu posso acabar virando argumento dos advogados do Real Madrid para que eles não sejam punidos pelas suas próprias artimanhas. Então, a princípio, quando é contratado o Bardag, a ideia é que ele seja jogador do time B. Na pré-temporada ele se destaca, se consolida, vai ser jogador do time principal, o Hansi Flick já tomou a decisão, e ao invés de ser inscrito no time B, vai ser inscrito no time A. Mudaram o conceito, a princípio por uma questão técnica. O Hansi Flick não tinha certeza com o atleta, inscreve no time B e a gente vê se desenvolve, mas na pré-temporada ele já roubou a cena, ele já teve bastante protagonismo nos treinamentos, tem até lance dele dando caneta no Yamal, e o Yamal ficando perdido e depois rindo, falando, até o brabo mesmo, né, irmão? Deu uma caneta no Yamal muito bonita, fazendo excelentes jogadas, fez gol na pré-temporada, assim, ele encaixou no time, então o Hansi Flick vai usar ele no time principal. Aí o Barcelona puxa o freio. Bom, já que ele vai ser jogador de time principal, não vou burlar as regras inscrevendo ele no time B para poder ter algum tipo de artimanha que me permita ter um jogador que vai atuar com certeza pelo time principal, mas ocupando o espaço que seria de um jovem em desenvolvimento. É possível que, se não fosse o caso mais tanto ONU, o Barcelona mantivesse a sua postura inicial e fosse lá, inscrevesse ele no time B e fosse colocando ele em dinâmica de primeira equipe e ele fosse ganhando protagonismo, quem sabe aos poucos, quem sabe de imediato. Mas como o caso do mais tanto ONU, é o Real Madrid, não é o Barcelona, mas tomou conta da Espanha, a Espanha inteira está discutindo isso, o Barcelona resolveu evitar problemas. Quer saber de uma coisa? Para que eu vou correr esse risco? O moleque veio barato, o salário é baixo, ele tem um contrato longo, o impacto dele no fair play vai ser minúsculo. Ao invés de inscrever no time B, deixa eu colocar ele logo no time principal e me poupar de problemas durante a temporada. É bem possível que a gente ganhe uma briga judicial, mas, de novo, mais polêmica, mais desgaste. Inscreve logo no time principal, muda o plano inicial e deixa que o Real Madrid vai ter as brigas jurídicas com as outras equipes caso coloque o mais tanto ano em campo. E lembrando que ninguém descarta que depois de toda essa pressão, ele que foi inscrito no time B seja inscrito no time principal, no caso, o mais tanto ano do Real Madrid, porque talvez o próprio Florentino comece a sentir que não está valendo a pena toda essa bronca, todo esse problema que ele está criando para dentro do clube que preside. Veremos o que acontece, beleza? Mas muita gente estava perguntando, inclusive eu fiz uma enquete lá no nosso canal no Instagram. De vez em quando tem temáticas de vídeos que vem para cá pro YouTube, que é lá que a galera decide. Se você não faz parte, vá lá, entre no nosso canal no Instagram. O canal no Instagram é gratuito. E de vez em quando a gente solta lá lembretes de vídeos que já foram postados, faz enquete para decidir temáticas de outros vídeos, enfim. E a galera foi unânime, todo mundo que votou porque queria essa temática, porque estava havendo informações soltas nas redes sociais, cada uma mais desconexa do que a outra, e não estava entendendo como que um jogador do Real Madrid estava influenciando a inscrição de um jogador do Barcelona. Você conseguiu entender? Deixa aí para mim nos comentários. As informações que eu tinha para compartilhar com você já acabaram, mas se você ficou até o final é porque gostou, então não sai desse vídeo antes de curtir, se inscrever, hypar, ativar as notificações. Fazendo tudo isso, você está me ajudando a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.